Armando, vamos então entrar para o nosso tema do dia, que está justamente voltado ao cancro da próstata. Sim. Ludmila, primeiro agradecer o facto de me terem convidado para abordar este tema. É um tema muito importante. Aliás, mais uma vez, felicitar os meios de comunicação social pelo todo o esforço que têm desenvolvido para a educação da população. Aliás, acho que nunca houve na história um momento como esse dos meios de comunicação social. A educação da população é muito importante. Como dizia a reportagem, o cancro da próstata é um problema de saúde pública, visto que é a segunda neoplasia, ou seja, o tumor maligno que mais afeta o homem. E também está relacionado com alta taxa de mortalidade, quer dizer, há mais pessoas que morrem dessa doença. Doutor, tem mais ou menos como é que estamos em termos estatísticos, tem dados de como estamos em termos estatísticos cá no nosso país? Em termos globais, anualmente ocorre mais de 1 milhão, cerca de 1 milhão e 200 casos novos, porque a Organização Mundial da Saúde, de 5 em 5 anos, emite um relatório. E o último relatório foi publicado em 2018. Esse relatório estimava que ocorre anualmente cerca de 1 milhão e 200 casos. E aproximadamente 300 pessoas morrem da doença. Exato. Em relação à nossa realidade, os dados que nós temos são do Instituto Angolano de Controle do Cancro. E segundo os dados desse instituto, o cancro da próstata ocupa o terceiro lugar, representando cerca de 6% de todos os cancros que são registrados naquela unidade sanitária. E no ano passado houve um congresso que a Girasol realizou, e também nesse congresso foram apresentados dados da experiência da clínica Girasol, e lá o cancro da próstata foi o tumor que foi mais registrado. Quer dizer, a experiência daquele hospital é o tumor mais frequente. Agora, existem muitas questões, muitas dúvidas, muitas das vezes a população recorre à internet, às vezes fornece dados que não são muito credíveis, alguns especialistas também na matéria passam várias informações, então acho que hoje aqui vamos tentar um pouco tirar essas dúvidas. Então, o cancro da próstata, quando se fala cancro da próstata, é aquele tumor maligno que afeta aquele órgão que nós vimos na televisão, na peça que vocês passaram, que é a próstata. Aliás, eu trouxe algumas imagens aqui, não sei se... Exato. Vamos já fazer a projeção dentro de instantes cá na tela, doutor. Então, nós praticamente, a maior parte das pessoas sabe o que é um tumor maligno, mas só para repetir, é uma doença que se caracteriza pela multiplicação acelerada de células. Então, podemos ver aqui a próstata. Então, o que acontece? A um dado momento, algumas células da próstata passam a se multiplicar e formam um tumor, como podemos ver aqui. Tá? Esse aqui é o tumor da próstata. Só que esse tumor tem uma característica diferente de outros tumores. Ele cresce lentamente e muitas das vezes, na fase inicial, a pessoa não tem manifestações clínicas, ou seja, não tem nenhuma queixa, não tem dor, não sente nada. Ele pode viver assim durante quanto tempo, doutor? Há pessoas que morrem com a doença sem sequer ter manifestações clínicas. Isso é importante porque no final eu gostaria que me desse um tempo para poder dar algumas sugestões. Exatamente. Por quê? Porque os estudos mostram, eu vou dar um exemplo, em 2013 foi publicado um estudo que avaliou russos e japoneses, que daquelas pessoas que morriam sem ter uma manifestação clínica. E as autópsias mostraram que cerca de 37% das pessoas nunca tiveram manifestações clínicas, mas tinham cancro da próstata. E quando se estratificou por idade, chegou-se à conclusão que até os 60 anos, cerca de 30% já tinham cancro da próstata, nunca teve manifestações, e cerca de 59% das pessoas com 70 anos também tinham cancro da próstata e nunca tiveram manifestações. Isso também não tem a ver com o estilo de vida da pessoa, doutor? Bom, nós no cancro da próstata falamos dos fatores de risco. Né? O que são fatores de risco? São aqueles comportamentos ou aqueles fatores que podem ser químicos ou biológicos que, se o indivíduo se expõe, aumenta a probabilidade de desenvolver cancro da próstata. Mas aqui referenciar que são apenas fatores de risco. Como a Ludmila fez muito bem fez referência muito bem na introdução, independentemente desses fatores, é uma doença que está relacionada com a idade. E olhando para a nossa realidade, doutor, nós hoje temos muitos pacientes ou não que vivem com cancro da próstata e que não manifestam sintomas? Fica difícil de fazer essa afirmação, porque a experiência que nós temos é quando os pacientes vão aos hospitais. Aí sim, com as manifestações clínicas, aí podemos saber. Para responder essa sua pergunta, nós temos que fazer um estudo semelhante àquele estudo que eu fiz referência, em que
pessoas que morrem de outras doenças, fazemos autópsias para saber qual é a proporção das pessoas que tinham esse tumor sem que tenham manifestações clínicas. Agora, em termos de manifestações clínicas, um dos sintomas importantes é que, como a próstata aqui, como aqui está a bexiga, aqui está a uretra passa aqui, quando começa a crescer um tumor, o que acontece? Surge aqui obstrução. Então, um dos sinais e sintomas que esses pacientes apresentam pode ser dor ou dificuldade a urinar. Porém, ter dificuldade a urinar não significa necessariamente ter cancro da próstata, porque nós temos aquela situação também que nós chamamos de hiperplasia benigna da próstata, quer dizer, a próstata cresce, mas não um tumor cresce, e também pode obstruir o canal onde passa a urina e a pessoa tem dificuldade de urinar, e só quem pode dizer se é cancro da próstata ou não é o médico, de preferência o médico urologista. Para além disso, como pode ver também ali, nós temos esse exame que chama-se PSA, quer dizer, é uma proteína que é produzida pela próstata e deve ter nível que é considerado normal, normalmente abaixo de 7 nanogramas por decilitro. Quando está acima desse valor, existe um risco de a pessoa ter cancro da próstata. Então, quando o PSA está aumentado, o paciente deve dirigir-se ao profissional de saúde que vai fazer o toque retal. Como pode ver aqui. Na verdade, é daqueles exames que os homens mais temem, não é, doutor? É, o toque retal. Sim. Os homens, quando se fala de toque retal, ficam apavorados, mas é apenas um exame clínico. Há uns tabus, porque se faz toque retal, provavelmente vai mudar de opção sexual. Mas não passam de tabu. Passam de tabu. A minha experiência, já fiz muito toque retal e nunca vi alguém daqueles que eu conheço que mudou de comportamento. Então, quando se faz o toque retal, o médico vai fazer aqui a palpação da próstata. Se tiver um nódulo aqui, então ele sente. Exato. Então, aí pode sugerir que tem cancro da próstata. Olhando para este exame de toque retal, doutor, é muito importante no rastreio do cancro da próstata? É muito importante no rastreio da próstata, mas depois nós vamos falar se o rastreio hoje é recomendável ou não. É muito importante porque primeiro faz o PSA. Quando o PSA está aumentado, porque o PSA por si só não é suficiente, porque há outros fatores que podem contribuir para o aumento do PSA. Então é preciso fazer o PSA, o médico faz toque retal, mas muitas das vezes o toque retal também por si só não é suficiente, porque como pode ver, o toque retal só palpa essa parte posterior. Se a lesão estiver nessa parte anterior, então no toque retal o médico não consegue. Então é preciso associar a uma ecografia. A ecografia, o médico vai ver e caso haja condições, existem exames mais sensíveis como a ressonância magnética, e hoje até nos países que têm condições é recomendável porque ele mostra nitidamente como é que está o cancro e até onde há lesão ele mostra. Isso facilita com que o médico passe a fazer a biópsia. A biópsia é que vai dizer se é cancro ou não. Como podemos ver aqui, temos essa lesão aqui, o médico, isso é feito por médico radiologista intervencionista ou também o médico urologista. Então ele vai retirar uma parte dessa porção e o médico patologista vai olhar no microscópio e a partir das células que ele vai visualizar, vai chegar à conclusão se é cancro da próstata ou não. Exato. Doutor, vamos então falar sobre a nossa experiência, o rastreio, o acesso aos exames, doutor. É uma das principais dificuldades por parte dos pacientes. Em relação ao rastreio, se puder me colocar a penúltima figura, eu vou fazer uma... Vamos lá chegar. O que acontece? Durante muito tempo se fez o rastreio nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, e até hoje, nossa realidade, muitos especialistas passam a recomendar o rastreio. Só que, do ponto de vista de saúde pública, existem alguns pressupostos para recomendar o rastreio. Primeiro pressuposto é saber se o problema de saúde realmente é um problema de saúde pública. Quais são os elementos que nós nos socorremos? Temos que ver quantos casos ocorrem por ano e qual é o mal que a doença provoca. Em relação a essa dimensão, não temos dúvida, porque os números são elevados, o cancro mata. Só que há outra coisa que nós chamamos de resultabilidade. Quer dizer, se eu implementar uma medida, eu vou reduzir a mortalidade dessa doença, porque o rastreio em si precisa de vários recursos que estão envolvidos, profissionais, então gasta-se muitos recursos. Então os estados precisam saber se eu implementar essa medida,
qual é a vantagem que eu vou ter? E essas vantagens que eu vou ter têm que vir de estudos científicos fortes e não apenas baseado em opiniões. Por isso que muitas das vezes há conflito entre o clínico, que tem aquela perspectiva apenas clínica, e a saúde pública, que vê a saúde do aspecto global e os custos que estão envolvidos. Então, em relação ao rastreio, foram feitos vários estudos. O que eu não queria é um desenho que está um pouco mais para lá para baixo. Foram feitos vários estudos em populações que fazem o rastreio e aqueles que não fazem rastreio. Concluiu-se que fazendo o rastreio, praticamente a mortalidade pela doença não reduz ou não diminui. Então começou-se a questionar. Por quê? Porque é um tumor de crescimento lento. Então, como eu dizia, há muitas pessoas que vão morrer pela doença sem desenvolver sinais e sintomas. E quando você faz o rastreio, vai detectar essas pessoas e vai ter que ser submetidos ao tratamento. E o tratamento, muitas das vezes, está associado a muitas complicações. Por isso é que hoje a recomendação é que o indivíduo, se vai fazer o rastreio, tenha consciência do que está a fazer e, caso seja diagnosticado, vai ser submetido a tratamento, como veremos mais tarde, e esses tratamentos também têm as suas complicações ou suas consequências. Exato. Doutor, olhamos para esse slide e mostra o tratamento. Vamos explicar as imagens que nós temos aqui para melhor percepção também dos nossos telespectadores. Basicamente, quando já a pessoa sabe que, ou quando se diagnostica o cancro da próstata, nós temos praticamente 3 opções terapêuticas. Nós temos a cirurgia, isto é, quando o tumor está localizado. O que é a cirurgia? Vai-se tirar a próstata, nós chamamos de prostatectomia. Outra abordagem também, quando o tumor ainda é localizado, faz-se a radioterapia. Em relação à radioterapia, eu também trouxe algumas imagens. Há 2 abordagens. Temos a radioterapia externa, em que irradia toda a próstata, e depois temos a radioterapia interna, em que nós colocamos algumas sementes radioativas na próstata e ficam lá e vão irradiar a próstata. Quando o tumor já invade os órgãos vizinhos, aqui já não é recomendável fazer a cirurgia, porque ao se operar, há lesões que vão ficar. Exato. Isso pode fazer com que haja uma progressão muito rápida da lesão. Nesse caso, a radioterapia aqui é factível, mas já não é aquela radioterapia ou a braquiterapia, é a radioterapia externa. E também aqui associa-se a hormonoterapia, que é outra abordagem. Por quê? O hormônio vai impedir a ação da testosterona, porque a testosterona praticamente é o combustível das células da próstata e reduz o tamanho tumoral, e quando se fizer radioterapia, a resposta é muito boa quando comparado só com a radioterapia sozinha. E há situações que, infelizmente, essa situação que nós não desejamos, é que a doença já se espalhou, né? Quando a população diz já se espalhou, nós dissemos, do ponto de vista médico, é que já tem metástase. E o cancro da próstata, infelizmente, vai muito para os ossos. Nesse caso aqui, o tratamento já não é com intenção curativa. Nós denominamos de tratamento paliativo, que consiste em fazer hormônio para bloquear toda a ação da testosterona. Isso mostra que melhora a qualidade de vida, porque a pessoa pode ter dor, né, pode ter algumas situações de sangramento. E, para além da hormonoterapia, também podemos fazer radioterapia, porque muitas das vezes a lesão atinge um osso ou a coluna, pode haver compressão da medula, que é aquela estrutura nervosa, e se faz a radioterapia para evitar com que haja fraturas e também o alívio da dor. Então, basicamente, em termos de tratamento, essas são as abordagens que nós temos cientificamente aceitas. E nós cá temos disponível esses tratamentos todos? Bem, vamos voltar à imagem já a seguir. Acho que tivemos aqui uma pequena falha técnica, mas voltando à questão, doutor, e nós cá temos disponível estes tratamentos para a população? Ok, mas aqui só para mostrar, aqui antes, paciente com tumor da próstata, e aqui retirou-se a próstata. Bom, essas 3 abordagens no país existem. A radioterapia está disponível no Instituto Angolano de Controle do Cancro e na Clínica Girassol. A cirurgia também, essas 2 unidades têm, mas outras unidades também têm. Por exemplo, o Américo Boa Vida, o Hospital Virgínia Machés, ele tem urologistas. Os urologistas muitas das vezes não estão diretamente a trabalhar nos hospitais de oncologia, mas
têm capacidade de fazer a cirurgia. A questão que se coloca, num tumor como esse localizado, qual é o tratamento que deve se fazer? Cirurgia ou radioterapia? Ambas as modalidades evoluíram muito. E do ponto de vista técnico-científico, a conclusão é que a resposta é igual. Ou seja, se eu tratar 100 pessoas com cancro da próstata com radioterapia e 100 pessoas com cancro da próstata na mesma dimensão com a cirurgia, em termos de sobrevida, em 5 anos, as proporções são semelhantes. Okay. A diferença são as complicações. Por exemplo, se eu retirar ou tirar essa próstata, como sabe, a próstata aqui tem alguns nervos que vão irrigar, nervos ali que inervam o processo de ereção, então a pessoa pode ter impotência sexual. Essa é uma das maiores preocupações que os pacientes apresentam no pode perder consultório. essa capacidade. E também alguns pacientes podem ter dificuldade de controlar a urina, que nós, quer dizer, a pessoa tem que usar fralda às vezes, mas hoje, felizmente, a cirurgia evoluiu muito. Nós temos hoje a chamada cirurgia robótica, que é possível preservar aqueles nervos no sentido de manter a ereção, que é uma atividade fundamental e contribui para a felicidade da humanidade. Agora, a radioterapia já não tem tanto esses efeitos. O efeito que pode ocorrer muitas das vezes é a partir naquela área do reto, já que apanha a radiação. O que nós procuramos é tentar evitar ao máximo para que aquela área apanhe uma radiação exagerada e assim evitar aquilo que nós chamamos de rectite actínica. Exato. Mas isso ocorre numa proporção de 10 a 5%. Doutor, temos esse sinal aqui na tela. Significa dizer que nós agora precisamos de ir a um curto intervalo e voltamos dentro de mais alguns instantes, meu caro telespectador, porque